Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. Estou comentando nessa série a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Carta do apóstolo Paulo, escrito para a comunidade ali de Romanos, a carta que fala da justificação, da salvação. Você quer entender teologicamente o plano de salvação? Leia e estude a carta de Paulo aos Romanos. Alguns teólogos consideram-na o quinto evangelho. Continuando aqui essa série de comentários, e hoje vou comentar o versículo 2, essa primeira parte do versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, até o capítulo 11, ele está ali teologicamente, falando sobre o plano de salvação. E agora, a partir do capítulo 12, ele começa a falar da nossa prática cristã diária. Você vê que ele está orientando a tomar atitudes para o nosso dia a dia, o nosso viver com Cristo. E aqui no versículo 2, ele já começa: E não vos conformeis. Paulo já está falando da nossa dedicação para Deus, para nossa entrega a Deus. Entenda uma coisa: a porcentagem da sua entrega para Deus é a porcentagem da sua conversão. Mostra a porcentagem do que foi a sua conversão. Alguns, infelizmente, só trocam de religião. Eram da religião católica, se tornaram evangélicos, Não houve uma conversão, uma mudança, Independente também se é católico, ou se é evangélico, ou se é protestante, a ideia é uma conversão, uma mudança. A palavra conversão, converter, às vezes dá a ideia de uma pessoa que trocou de religião. Na verdade, a palavra conversão, converter, quer dizer mudar o rumo, mudar a direção. Então, o ser humano, a humanidade, caminha a passos largos para o julgamento da ira de Deus, ok? O julgamento de Deus. O ser humano caminha a passos largos para o dia ele se encontrar com Deus diante do tribunal de Deus e ele ser julgado por todas as suas obras que ele teve aqui na terra. Então esse é o caminho dele, o caminho para o julgamento de Deus. Só que através do maravilhoso evangelho nós entendemos que nós escapamos, nós somos inocentados, livrados desse julgamento, porque nós cremos que Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro, é o Filho de Deus e consequentemente ele é Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Através disso nós já somos inocentados e não passaremos por este julgamento. Então isso é o evangelho. O evangelho não é simplesmente trocar de religião, mudar de placa de igreja. O evangelho é o evangelho da salvação. É isso que Paulo está falando. E não vos conformeis. Esta palavra conformar quer dizer não se moldem, não sejam da mesma forma, não sejam do mesmo jeito, não sejam da mesma forma que tudo que é. Outras traduções desse versículo diz: não sejam da mesma modelagem, não sejam do mesmo molde. A palavra molde, quem trabalha em confecção no ramo do texto entende bem o que quer dizer isso. Tem ali o protótipo da camiseta, do material ali, e é feita uma modelagem da mesma forma que vai ser feita aquela camiseta, aquele produto têxtil. Está entendendo? Então, quando Paulo diz: não vos conformeis, não sejam da mesma modelagem. Esse conformeis ali também dá a ideia de ser conformado, de aceitar, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Não, Paulo já diz: não vos conformeis, não sejam da mesma modelagem. Pedro também fala isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 14,
Não vos conformeis com as concupiscências, isso é, os desejos da carne, que havia em vocês no tempo da ignorância. Então a pessoa fazia atitudes que desagradavam a Deus, faziam atitudes pecaminosas, por quê? Porque achava que era tudo certo, estava modelado conforme tudo, então achava que estava tudo certo. Então Pedro está dizendo assim, ó, agora que vocês conhecem a verdade, não façam mais isso. Foi o que está ali, foi o que Jesus falou em João 8,32. Conhecereis, isso é, vai entender, conhecereis, entenderá a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade vos deixará livre. Se tem algo que liberta o ser humano, é a verdade, independente se é na questão religiosa, ou se é na questão material, ou se é na questão de adquirir conhecimento. Toda verdade liberta o ser humano, ainda mais na ordem espiritual, quando o ser humano entende que ele não precisa se modelar, que ele é aquilo que Deus preparou para ele, aí sim ele realmente entende a verdade e sabe que ele é livre, não é dessa mesma modelagem. Por isso que Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo. A palavra mundo, né, nos originais é sistema de coisas, que vem da palavra cosmos, mas aqui nesse texto de Romanos 12:2, na verdade não é mundo, cosmos, como nós entendemos no grego, a ideia é ciclo de tempo, a ideia é geração. Então Paulo está dizendo, não se conformem com esta geração onde vocês estão vivendo, ok? Não é necessariamente a palavra mundo de sistema de coisas, mas é a geração, aquilo que aquela geração, aquilo que aquele ciclo de tempo está vivendo. Então, apesar de Paulo estar falando da época que ele escreveu essa carta, podemos com certeza colocar isso para o nosso tempo. Não devemos nos moldar a essa geração que nós vivemos. E por incrível que pareça, quanto mais o ser humano vai avançando na questão do conhecimento tecnológico, na questão de várias descobertas da medicina, da sociedade, que tem realmente melhorado em algumas questões a vida do ser humano, infelizmente ele tem se degradado cada vez mais. Jesus mesmo falou, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, se naquela época de Paulo nós já éramos o sal da terra e a luz do mundo, quanto mais agora. Esse mundo só não está em trevas ainda, porque a igreja está aqui. Esse mundo não está ainda deteriorado totalmente, porque a igreja, como sal dessa terra, ainda está aqui. E o que Paulo está dizendo cabe muito bem para nós também. Não vos conformeis com esta geração, com este mundo, mas fazer o quê? Transformai-vos. Esta palavra transformar é mudança de atitude, é a mudança interior. Tem a nossa parte, o nosso fazer, o nosso se mover, sair do nosso lugar, deixar esse conformismo, sair do nosso local e fazer a nossa parte. E aí a obra do Espírito Santo vai ser incrível na nossa vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Mudança de atitude, mudança. Essa palavra transformar também dá a ideia da palavra metamorfose. A palavra metamorfose, ela vem do grego. Meta é mudar e morfo é forma. Então, mudar a forma, mudar o jeito, mas isso é uma atitude interior que acontece com o ser humano em relação a esta geração. Está entendendo? Não vos conformeis com este mundo, com esta geração, mas transformai-vos. Essa palavra transformai-vos, ela é usada ali na transfiguração de Jesus, em Mateus e em Marcos. Mateus 17:2, Marcos 9:2. Esta passagem da transfiguração de Jesus também está em Lucas, mas não usa essa palavra transformar. Está apenas em Mateus e em Marcos, onde nós podemos entender um pouco o que realmente é essa transformação. Mateus escreve que o rosto de Jesus se transformou num sol e as suas roupas ficaram brancas como a neve. Já Marcos escreve que as suas roupas ficaram resplandecentes e tão brancas que nenhum lavadeiro do mundo poderia fazer.
para você ver o nível desta palavra transformai-vos que Paulo está usando aqui nesse texto de Romanos. E agora, como e onde tem que ser essa transformação? Paulo dá a dica nesse versículo, isso é muito forte, é muito bacana. Transformai-vos pela renovação. Como? Pela renovação. Aonde? Do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento. Essa palavra renovação é uma melhoria tão tremenda, tão forte, tão profunda, que é como se tudo estivesse novo, como se tudo fosse feito novo, como se tudo fosse feito pela primeira vez, de tão tremenda que é essa renovação. Paulo escreve a Tito, capítulo 3, versículo 5, sobre a obra da salvação, e ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, isso não é mérito de ninguém, não pelas obras de justiça, mas pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Está vendo, gente? Como o Espírito Santo é importante para a igreja, como o Espírito Santo é importante, na verdade, ele é essencial para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para o nosso caminhar nessa terra. O Espírito Santo não é simplesmente a terceira pessoa, como se fosse numa escala, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas na verdade ele tem a mesma essência, o mesmo poder, a mesma unção, a mesma magnitude do Pai e do Filho. Isso é tão forte. E detalhe, ele mora dentro de nós. O cristianismo é a única religião do mundo que tem o ensinamento, que tem a doutrina, que Deus mora dentro do ser humano. Guarde bem isso aqui, guarde bem. Por isso que Paulo escreve, como eu falei, tudo se fez novo. Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mana, 0 quilômetro, isso é incrível. Pela renovação do quê? Do vosso entendimento, do nosso intelecto, da nossa mente, da nossa inteligência, do nosso pensar. É a faculdade que Deus deu para o ser humano de pensar, de agir, de determinar, de julgar, gente. O ser humano, ele tem a mesma capacidade divina. Entenda, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Então a mesma capacidade que Deus tem de tomar as suas próprias decisões e fazer do jeito que Ele quer, o ser humano tem também. Então, está entendendo? Deus deu para o ser humano a mesma capacidade de ele cuidar da sua própria vida. Então, por isso que quando nós entregamos a vida para Deus, através do Senhor Jesus, nós estamos dizendo: Deus, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, então o meu querer é teu agora, eu entrego a minha vida para ti. Isso é maravilhoso. Isso só acontece pela renovação do entendimento. Essa carta de Romanos é muito forte, é muito tremenda, gente. Onde que nós podemos entender que a nossa vida com Deus não é um cerimonial religioso, não é uma obrigação religiosa, não é uma vida que tem que cumprir um ritual religioso, uma agenda religiosa, uma cartilha religiosa. A nossa vida com Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E isso vem com a renovação do entendimento, operada pelo maravilhoso Espírito Santo, através da poderosa palavra de Deus. Aí Paulo continua nesse versículo, o resultado dessa renovação do nosso entendimento, que ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Está entendendo? Está entendendo como isso é maravilhoso? Então esse texto agora, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vamos comentar no próximo final de semana. Amém? Eu aguardo você. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Eu espero que tenha sido para edificação da tua vida com Deus. Amém? Muito obrigado novamente. Fiquem todos na paz. Tchau.